viver, né? Este homem, além de ser mendigo, ele era cego. Mas nós encontramos pessoas na rua que são perfeitas, mas que está mendigando. E se você for parar para escutar a história daquelas pessoas, alguns deles, muitos já foram cristãos, muitos já serviram a Deus, conhecedores da palavra, mas se encontram naquela situação. Alguns daquelas pessoas teria, muita, vamos dizer, riqueza, pessoas que já foi bem sucedido na vida, já teve casa, carro, já teve dinheiro, mas às vezes se encontra naquela situação. Talvez ele nunca pensou na sua memória que ele chegava àquele estado, mas chegou, porque tudo que sobe desce, E se você for escutar a história de cada um, você vai ver que nós temos um que trabalha por nós, que se chama Jesus. A Bíblia diz que esse ele nunca mudou e jamais mudará. Mas nós, o ser humano, ele está mudando dia após dia. Para melhor? Não. Para pior. E se nós não parar, irmãos, para analisar as situações e chegar a uma conclusão que nós precisamos de Jesus, nós não vamos conseguir entrar ao céu. Porque muitos já não querem mais esse passaporte carimbado para o céu. Muitos já estão tentando tirar o teu foco daquele que está buscando, que está caminhando, que está querendo chegar ao céu. E como eu disse, há muitas pessoas que estão ali mendigando, que já foram ricos, já teve tudo, Talvez já pisou em alguém, mas se encontra naquela situação, Louvado seja Deus. Mas este homem, ele tem um encontro agora com Jesus. E Jesus, ao encontrar com este homem, louvado seja Deus, ali não tinha só os discípulos, tinha fariseu, tinha escriba, tudo ali, sobre aquele lugar. Pessoas que haviam também acompanhado a trajetória de Moisés, ou seja, os ensinos de Moisés, estavam ali também junto, para ajudar Jesus? Não, para criticar, E hoje, irmãos, nós vemos muitas pessoas nessas situações, Em vez de ajudar, ele critica, Louvado seja Deus. Em vez de ajudar, ele joga você lá embaixo, Mas nós vemos aqui pessoas nessa mesma condição. Mas aqui nós vemos um homem que precisava de um milagre. E Jesus chega aqui, louvado seja Deus, e diz, para aquele povo: não, nem os pais e nem ele pecaram, mas foi para que a obra de Deus se manifeste sobre a vida dele. E nem tudo, irmãos, que está jogado na sarjeta é para a morte, não. Às vezes a pessoa ali está passando por um processo, de Deus, para que ele venha reconhecer que Deus é quem criou os céus e a terra, e que Deus tem um propósito na vida daquele ser humano. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que estavam na sarjeta, sem família, pessoas que estavam no calabouço, mas Jesus agora entra na história e muda a história dele, da mesma forma que Jesus muda a história deste homem. Jesus pode mudar a história de qualquer pessoa, a qualquer momento. E às vezes nós não entendemos, E aqui nós vemos um homem que precisava de um milagre. E nós vimos aqui agora
o poder de Jesus entrando em ação. Porque isso aqui, irmãos, é poder. Muitos acham que poder de Deus é só você falar em mistério, é só você dar uns 3 pulos, acha que poder de Deus é só aquilo. Não, isso aqui era o poder sobrenatural de Jesus. A Bíblia diz que agora Jesus, ele cospe na terra, faz um lodo, e depois Jesus unge o olho, os olhos daquele cego. Depois que Jesus unge os seus olhos, Jesus agora libera uma palavra, de poder sobre a sua vida. E esta palavra de poder, nós temos que ouvir e entender que é Jesus que está falando. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Talvez se fosse eu ou você, que ouvisse ali, ou melhor dizendo, as pessoas que estavam ali enxergando, porque o cego, ele não enxergou, Jesus cuspindo sobre a terra, mas todos que estavam ali viram Jesus cuspir, fazer o lodo e ungir os olhos. Eu tenho certeza que muitos ali murmuraram porque que Jesus fizeram aquilo, acharam que era uma porcaria, mas não. Jesus agora unge os olhos do cego e disse: agora vai lá no tanque de Siloé e lava. Eu aprendo com esta palavra outra coisa: obediência. Sabe por quê? Porque Jesus libera uma palavra de poder. Agora aquele cego ouve esta palavra de poder. Eu imagino alguém que não enxerga, alguém chegar aqui e disser para ele, vai lá e faça isso. Porque enxergando é fácil, irmãos? Mas não enxergar. Agora aquele homem ouve e desce até o tanque de Siloé. A Bíblia diz que agora ele lava os olhos. E depois que ele lava os olhos, ele volta enxergando. Eu imagino, irmãos, a alegria daquele homem. Então a Bíblia diz que ele volta enxergando. E nós estamos, talvez, vivendo numa época que é onde precisamos enxergar o poder de Deus sobrenatural sobre as nossas vidas. Aquilo que o varão disse aqui hoje é o poder de Deus sobrenatural trabalhando sobre a sua vida para o seu crescimento. Deus poderoso, aleluia. Mas vocês ouviram que o varão disse aqui que queria, tentou ensinar Deus a trabalhar. Deus disse: negativo, eu não aceito. Volta lá e faz ao contrário, porque eu vou te mostrar que eu sou Deus na tua vida. Então, irmãos, é dessa forma que nós precisamos aprender, porque tem muitas pessoas que Jesus está dizendo assim: olha, não vai. Ele bate o pé e vai. Aí nada dá mais certo. O que é que acontece? Ele sai da presença de Deus porque ele acha que Jesus foi ruim para ele. Não. Sabe o que é que aconteceu? Ele não ouviu a voz do mestre, ele desobedeceu, agora está colhendo as suas consequências. E aí ele se revolta contra o Senhor, achando que o Senhor não está trabalhando sobre a sua vida. Mas aqui nós vemos e aprendemos um homem obediente, que desce, lava os olhos e volta agora enxergando. Aleluia, Jesus. Aí aquela multidão que estava ao seu derredor olharam e disseram: olha, aquele lá não é aquele homem que ficava aqui mendigando? Aquele não é o cego? Aí uns diziam: olha, parece mesmo com ele. Porque imagine a história de vida daquele homem. Mas de repente eles começam a conversar, e agora vai o cego passando, todo faceiro caminhando,
agora enxergando, vendo por onde que ele passaria. E eles disseram, mas é ele, não é não? O outro dizia, não parece com ele. Aí o cego disse, sou eu mesmo. Sou eu, aquele que ficava ali mendigando. E eu agora estou enxergando. Então nós entendemos que isso significa o poder de Deus sobrenatural. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vemos que a Bíblia diz que, louvado seja Deus, as bênçãos de Deus seguem aqueles que crêem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não precisa, irmãos, nós correr atrás da bênção. Oh, glória, aleluia. Vocês lembram quando o Senhor trabalha na vida de José lá no Egito? Ou seja, os irmãos de José vendem ele como escravo, achando que ele tinha se livrado de José. Mas Deus começa uma história de vida sobre a vida de José. Talvez o povo pense, não, mas os irmãos de José foi tão ruim. Mas não sabia que aquilo era propósito e projeto de Deus na vida, louvado seja o Senhor, de José. É verdade. A Bíblia diz que tudo quanto José colocava as mãos prosperava. E a Bíblia diz que as bênçãos de Deus seguiam José. Sabe o que é isso? Obediência ao Senhor. Porque quando obedecemos, seremos recompensados pelo Mestre. Da mesma forma foi este homem. Se agora ele se revolta e dissesse, não, o Senhor é aquele que faz milagre, o Senhor pode me curar bem aqui, não precisa eu descer lá no tanque de Siloé e lavar a minha visão para que eu possa me enxergar novamente. Não, ele escuta, obedece e lava e recebe o seu milagre. Mas agora os escribas, os fariseus, começam a murmurar e dizer, olha, aquele homem pecador, que ele não pode fazer isso. E muitos que estavam ali defendiam a lei do Senhor, mas não tinham entendimento da palavra de Deus. Então eles precisavam nascer de novo, ou ter um encontro com Jesus, para que eles pudessem entender o projeto de Jesus sobre a vida de cada ser humano. Porque eles murmuravam e diziam, não, na lei de Moisés não está assim. Hoje é sábado, este homem é pecador, ele não pode fazer isso. Mas Jesus, ele veio para quebrar o protocolo. Jesus, ele veio para mudar a história. Então nós vemos Jesus agora mudando a história de cada ser humano. Nós vemos Jesus mudando a história deste homem que estava jogado, desprezado pela sociedade, porque as pessoas, quando estão nessa situação, ou queira ou não, ele é desprezado. Eu tive uma experiência, eu não me lembro se os irmãos, eu não me lembro também se era já na época dos irmãos, que nós fizemos uma vigília, e nessa vigília nós tínhamos conhecido um rapaz que ele fazia um papel e ele se vestia de mendigo. Mas só que ele era um pregador da palavra de Deus. Isso era só para ver a reação daqueles que diz que um dia vai chegar no céu. E somente eu e a pastora e a pessoa que indicou para nós sabia quem que era ele. Aí
pastor chega com saco, aqueles sacos de linho branco, e um saquinho branco também de plástico, com os pãozinhos já mofos, para as pessoas olhar para ele assim e entender que era verdadeiramente um mendigo. E ele usava um cabelo que era idêntico ao mendigo. Ele tinha tipo assim de um negócio que ele usava que parecia uma ferida. Sabe aquela ferida quando ela está assim querendo soltar aquela sabora? E aí ele chegou e sentou bem assim perto da porta, eu ajeitei a cadeira, aí ele sentou ali naquele lado ali onde tem um mural, e de repente foi chegando gente. Olha que nesse dia lá teve gente que ficou em pé ali perto do filtro porque não tinha lugar mais para ficar de tanto cheio que foi a vigília. Mas todo mundo que estava ali, menos eu e a pastora e a pessoa que indicou nós, que sabia quem era ele, todos os outros achavam que ele era um mendigo. Tinha gente, irmãos, que passava assim, olhava para ele e torcia o nariz. Passava por longe. Aí eu fiquei bem na porta, falei, hoje eu vou ficar aqui na porta que eu quero observar as pessoas. Porque queira ou não, a gente precisa observar. É verdade, Jesus. E de repente, uns foram passando por longe, outros chegando mais para lá. Então nós começamos a conhecer o povo que serve a Deus. Nós que serve a Deus, irmãos, nós precisamos entender que essas pessoas que estão nessa situação verdadeiramente precisam de Jesus. Ele está precisando de um abraço, para que ele possa ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Se eu que posso dar um abraço a ele, se eu negar, qual que vai ser o pensamento dele? Eita Deus. Às vezes você passa por algumas pessoas nessa situação e às vezes você começa a criticar. Às vezes você passa por uma prostituta na rua, aí em vez de você levar uma palavra de conforto, você o critica. Isso não vai ajudar aquela pessoa. Isso cada vez mais vai jogar ela para baixo, para o fundo do poço. Mas Jesus nos chamou para que nós possamos levar a palavra aos cativos. Glória a Deus, aleluia. Jesus nos levantou para levar a palavra àqueles que estão acadeados. Deus poderoso, aleluia. Foi assim que o Senhor nos chamou. Porque este homem estava ali. Eu tenho certeza que quantas pessoas não passou ali ao lado daquele homem, e não levaram uma palavra de conforto. Mas Jesus chega e muda a história. Aqueles que eram conhecedores da lei, no Velho Testamento, a lei é a mesma palavra. Só que aqueles que conheciam a palavra precisavam de ter um entendimento espiritual, que o entendimento deles estava catolizado, porque eles deveriam levar uma palavra de mudança, de transformação, para aquele homem se erguer, sair daquela situação. Mas eles estavam acusando porque Jesus estava fazendo aquilo, e também era no sábado. Quem sabe no sábado era, pela lei, tinha que ser guardado. Mas Jesus veio para quebrar o protocolo, tinha mudado a história. E como hoje ele está mudando. Glória a Deus, aleluia. E na hora de passar a mensagem para aquele homem, nós agora bolamos uma estratégia.
já tinha deixado tudo com ele normalizado. Aí, chegando a hora da mensagem, que ele vê que já está na hora da mensagem, aí ele levanta o dele, fala assim: ei, eu precisava de uma oração. Então nós chamamos ele lá frente para orar. E aí após a oração ele diz: olha, eu precisava dar um testemunho. Eu sei que não é fácil. Às vezes hoje nós estamos aqui, todo mundo normal, mas não pensamos no dia de amanhã. Amanhã pode ser eu ou você que está no lugar deste homem, porque a mente do ser humano, ela é tão fraca, e se nós não vigiar, nós acabamos parando nessa situação aqui, ó. É verdade. Porque, igual eu falei, quantas pessoas bem-sucedidas estão lá, e às vezes não entendemos. Aquele homem, ele põe seu saco na beira do altar, ele mete a mão naquele saco e tira uma Bíblia. Ela estava assim meia feia para parecer o papel que ele estava fazendo. E aí ele disse: olha, eu também sou crente. E aí ele começa a ler a palavra, e o povo não começa a entender nada, nem imaginava que ele era um ministrante. E de repente aquele homem começa a pregar a palavra. Irmãos, depois que o homem começa a pregar a palavra, pessoas choraram do começo da vigília ao fim. Isso é demonstração de Deus, demonstrando que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos abraçar aqueles que estão nessa agenda. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque nós sabemos que há um adversário, o qual está aprisionando aquelas pessoas. E às vezes batemos no peito e não estendemos as mãos para que aquelas pessoas possam ser erguidas. Igual os doutores da lei, conhecedores da palavra, que poderia ajudar, para ter uma vida mudada, transformada. E nós precisamos, irmãos, de abraçar, obedecer os mandamentos, para que nós possamos chegar ao céu. Muitos queriam saber com que autoridade Jesus falava ou ensinava. Uma certa vez, Jesus estava ensinando no templo. Livro de Lucas, no capítulo de número 20. Aí de repente chega alguém e diz assim: olha, eu queria saber com que autoridade você fala essas coisas, ou quem te deu essa tal autoridade? Sabe o que é que acontece? Jesus é intelectual, só que Jesus já sabia que aquela rodinha que estava ali estava contra ele. Não era todos, mas tinha alguns ali que estavam contra. Ou seja, estava ali porque queria ver, ouvir da boca de Jesus o que ele tinha para falar, para poder acusá-lo. Mas de repente,
Jesus disse: olha, eu também vos faço uma pergunta. Se vocês me responderem, eu respondo aquilo que vocês querem ouvir. O batismo de João é do céu ou dos homens? Se vocês me responderem, eu também respondo para vocês o que vocês querem ouvir. Mas aí a Bíblia diz que eles começam a conversar ali um com os outros e chegam à conclusão. E diz: olha, se dissermos que é do céu, esse povo vai nos apredejar. Ou melhor dizendo, se dissermos que é do céu, ele vai dizer: por que não acredita? E se dissermos que é dos homens, o povo vai nos apredejar. Por tal certa vez, João, ele é profeta. Voltaram-se para Jesus e disse: olha, nós não sabemos. Aí Jesus disse para eles também: olha, eu também não posso responder perguntas que vocês querem ouvir, porque Jesus ele não era obrigado. Mas no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 18, nós vamos encontrar Jesus dizendo: olha, é-me dado todo o poder, por toda a autoridade, no céu e na terra. Então Jesus, ele tem poder de fazer algo sobrenatural. E nós estamos vivendo uma situação, irmãos, que nós, como servo, e como outros que também são servos, precisamos unir as forças para que nós vencemos e ganhamos as almas para Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos um exército formado por Cristo. Nós somos um exército, uma família alistrada pelo Senhor para poder trabalhar na seara. Por isso que nós precisamos ser unidos. Livro de Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas enquanto os cristãos não entender que nós precisamos viver unidos para nós vencer o maligno, nós não vamos conseguir povoar o céu e saquear o inferno. É verdade. Porque o próprio ser humano, ele não entende isso. Alguns batem no peito e quer ser ele mesmo. Não deixa Jesus mudar a história deles. Mas nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, verso 3, o apóstolo Paulo ele nos afirma: sofra, pois, comigo as aflições de Cristo. O que é que Paulo estava dizendo? Olha, seja fiel, mesmo nas lutas, nas dores, nas dificuldades, sofrendo, chorando, permaneça fiel, como um bom soldado de Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está nos afirmando que nós somos soldados de Cristo, alistrado por ele. Paulo estava sofrendo. Quem conhece a história de Paulo sabe do que eu estou falando aqui nesta manhã. Deus. Porque Paulo era um homem que poderia ser ensinado por qualquer
outros discípulos que vêm antes dele. Mas agora o apóstolo Paulo chega atrasado, além dos outros discípulos. Mas o próprio Jesus usa o apóstolo Paulo para instruir os outros. É verdade, meu Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha uma história de vida que os outros não teve. Oh, glória, aleluia, Jesus. E às vezes não entendemos. E vocês podem analisar que o apóstolo Paulo, ele nunca recuava. Ele sempre procurava avançar. Então, soldado que é soldado, ele não recua para trás. Soldado, ele tem que vestir a farda do evangelho e ele tem que prosseguir. E nós vemos o apóstolo Paulo nessa situação. Agora Paulo vai preso com Silas, permanece na sua mesma fé. Depois Paulo separa de Silas, mas Paulo vai preso novamente. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele permanece o mesmo crente. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós não temos que desviar do foco da palavra. A palavra nas nossas vidas é tudo. Se nós não tivermos